Saudades do Enéas, Marcão? Não. Então é isso. Vamos ver aqui como é que tá o rolê. Enéas Carneiro sobre o marxismo. Vamos lá, Enéas. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classe. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos, os originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então, eu não defendo essa tese, não, senhor. Sendo bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo ao senhor, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Cara, veja só. O Enéas ajudando a gente a arrebentar o vídeo anterior. Para você ver. O que o Enéas disse nesse vídeo é exatamente o que a gente estava dizendo anteriormente, de que ele é capitalista, defende a propriedade privada dos meios de produção e quer um Estado interventor na economia. Então ele é um cara de direita, anticomunista, como nós vimos aí, mas que pensa a intervenção do Estado, inclusive para corrigir desigualdades e regulação de mercado, porque ele fala a questão dos oligopólios. Então, quer dizer, é possível defender um Estado interventor tanto à direita quanto à esquerda. É possível fazer uma crítica aos oligopólios, aos grandes conglomerados internacionais, etc. e tal, sendo de esquerda ou de direita. Então, as ideias políticas elas não podem ser monopolizadas por ninguém. Elas transitam entre a esquerda e a direita. E acho que isso vai muito próximo ao que o Dani estava falando no começo, da ideia de não simplificar jacobinos, girondinos, um pensa assim, outro pensa assim, porque as ideias elas circulam. Então, por incrível que pareça, Enéas foi didático nesse momento para nós. Gabriel, não gosto. Argumento científico. O André Soares falou Ferreira Neto. O Ferreira Neto é quem tá entrevistando o Enéas tá. aí. E aí é interessante, o Ferreira Neto, ele tinha um programa, chamava Programa Ferreira Neto nos anos 80. Ele foi o primeiro programa que promoveu debate entre candidatos, acho que na época era a Prefeitura de São Paulo ou ao governo de São Paulo, não lembro. Ele chegou a ser candidato ao Senado, ele era super antipetista, assim, era bem crítico ao PT, e ele chegou a ser candidato ao Senado em 1990 pelo partido do Collor, e perdeu por Suplicy. Aliás, tem um episódio que o Collor vai ser entrevistado, o Collor vai até o programa dele, e eles fazem um esquema de câmera, para a câmera filmar o Collor sem pegar o Ferreira Neto, que o Ferreira Neto fazia uns gestos para ajudar o Collor
na fala dele, na entrevista dele. Era uma coisa, era uma figura da direita do jornalismo brasileiro aí. Pô, tem mais um pouquinho de vídeo aqui, agora eu tô curioso. O que será que ele vai falar? Toca o pau. Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né, que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta. Eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Esse é um problema, tá? A formação filosófica por minha própria conta. E me incomoda um pouco aí, Jonathan, que ele falou nos 2 vídeos só do Engels. Ele não fala do Marx. Ele não fala de Marx, né? Ele fala só do segundo violino. Os 2 livros que ele mencionou, um eu não li, cara, mas o Anti-Düring é uma das piores coisas que eu já li na minha vida. É ruim mesmo. É horroroso. É ruim real. Porque assim, ele pega o Marx e simplifica num nível catastrófico. Então aquela ideia de que existe uma mistura de marxismo com positivismo, putz, o Engels já abre a porta para isso assim grandiosamente. Porque ele entra numa onda cientificista pra caramba, o Engels, e transforma o marxismo numa grande lei geral de interpretação da humanidade. Tanto é que existe um discurso do Engels quando o Marx morre, que ele compara Marx a Darwin. Caramba, cara, no funeral do maluco, o Engels me dá uma dessas. Isso porque ele era amigo do Marx. Basta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra. Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição, e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Nossa, que bosta. Agora ele ramelou bem, né? Nossa, esse final aí, ele cagou no pau completamente. Sabe o que eu acho foda, cara? No fundo, ele usa muitas palavras rebuscadas para reafirmar um argumento completamente senso comum sobre o socialismo. Que é a ideia de que, nossa, na teoria é bonito, mas a humanidade não está preparada para isso. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, aquela dicotomia, né? Teoria e prática. Na teoria é bonito. Como se fosse exatamente assim, né? Bem ruim. Nossa, é ruim mesmo.